Olá a todos, sejam bem-vindos. O estudo do IDC prevê um crescimento dos investimentos em tecnologia para 2021, após um 2020 desafiador. Será que ele se confirmou? Quem vai ajudar a responder essa pergunta é o Denis Arcieri, Country Manager do IDC, líder em inteligência de mercado com atuação em 110 países. Meu nome é Marcelo Tripoli, sou fundador da agência Zimes, especialista há 20 anos em transformação digital e o seu host no Nexus Talks. Olá, Denis, tudo bem? É um prazer ter você aqui no Nexus Talks, falando de um tema tão bacana que é a tecnologia e o impacto da tecnologia em diversas indústrias diferentes. Nosso papo aqui tem tudo para ser super interessante. Seja bem-vindo. Olá, Tripoli, é um prazer estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes nesse canal de comunicação aí fantástico que a Nexus criou. Denis, eu queria começar falando um pouquinho sobre a IDC, o que a IDC está vendo, né? Quais são as últimas informações que você pode compartilhar sobre o cenário do mercado de tecnologia, especialmente o que aconteceu aí de 2020 para cá, né? Com todo esse movimento de pandemia que a gente está sofrendo, que a gente sabe que a tecnologia aí teve muitas mudanças, muitos impactos, acelerações de um lado, eventualmente uns freios do outro. Conta pra gente, vamos começar nosso papo aqui, entendendo um pouquinho de você. O que você viu aí? Quais são os últimos dados e pesquisas que você pode apontar sobre o cenário dos últimos 18 meses em tecnologia? Poxa, Tripoli, super bacana a gente começar com esse contexto. E eu talvez queria iniciar falando da grande mudança que a gente entende que a pandemia trouxe para o ecossistema de tecnologia, né? Que é basicamente as estruturas de tecnologia terem muito mais relevância dentro do top management das empresas. O que a gente percebeu é que até CIOs comentam isso com a gente, né, que pré-pandemia a área de tecnologia era vista como mal necessário e dentro dessa mesma empresa, agora, nesse momento que a gente está vivenciando aí, 18 meses depois do início da pandemia, essa mesma estrutura, essa mesma empresa entende que a área de tecnologia é vista como um alicerce transformacional, um alicerce de competitividade, né? Então, essa talvez é a grande mudança que a gente viu no contexto de tecnologia aí nos últimos 18 meses, que é o grande motivador aí no ecossistema de tecnologia. Um dos pontos talvez mais desafiadores que os executivos tiveram ano passado, os executivos de tecnologia, foi conseguir implementar diversas novas soluções num período de tempo muito curto, né? Então, o que a gente viu o ano passado foi muito uma visão de sobrevivência. Então, teve empresas que nos exportaram que implementaram soluções de colaboração em questões de dias, teve empresas que implementaram soluções de e-commerce em relações a semanas, teve a dinâmica do home office, né? Todo mundo levando equipamento para casa, a preocupação com segurança, como que eu acesso os meus sistemas legados, e tudo isso foi feito de uma forma meio atropelada, né? Com o objetivo de sobrevivência mesmo, né? Então, a agenda do executivo de tecnologia no ano passado foi muito essa visão de apagar incêndio, fazer implementações muito rápidas, talvez não estruturadas como se previa antigamente. E isso acabou trazendo um contexto de execução muito rápido, mas que causa um problema dentro da forma como isso é gerido dentro das estruturas, né? E o que a gente viu no início desse ano tem muito a ver com o ponto dessa relevância que eu comentei das áreas de tecnologia, que 50% das empresas, até um pouquinho mais de 50% das empresas já sinalizavam que os seus orçamentos de 2021 iam ser maior do que 2020, né? E nas nossas conversas, uma parcela desse orçamento tinha orientação de você arrumar um pouco a casa, né? Então, muitas dessas empresas que fizeram implementações rápidas, que acabaram tendo que seguir por alguns caminhos aí de novas tecnologias, acabou ajudando, né, fazendo projetos durante esse ano de colocar a casa em ordem, né? Mas talvez um dos pontos que a gente traz aqui com maior relevância é que o ecossistema como um todo, né, ou seja, a forma como tecnologia é gerida dentro das corporações, ela mudou drasticamente, tá? Um dos exemplos que eu posso citar aqui
o RP. O RP sempre foi um workload tecnológico muito importante, com muito investimento, mas nos últimos 2, 3 anos, né, 2018, 19 e 20, o RP perdeu prioridade na agenda dos executivos de tecnologia, né, e perdeu para novas tecnologias como segurança, cloud, analytics e assim por diante. O que aconteceu com o momento da pandemia? Muitas empresas sofreram para permitir que os seus flows de negócio continuassem operando de uma forma onde as pessoas estivessem trabalhando remotas. E basicamente, nas nossas pesquisas aqui do começo do ano, RP esse ano volta para o top 5 das prioridades de negócio, né? Então, esse é um exemplo que eu quero trazer aqui para aquecer o nosso bate-papo, que mostra que a forma como as empresas, que o top management e a forma como os executivos de tecnologia estão olhando para a sua agenda de implementação mudou drasticamente, né? E mudou para um ponto, na nossa visão, extremamente positivo. A gente fala muito de uma forma de brincadeira até, né? Que quando a gente daqui 2, 3 anos olhar para trás e ver esse momento que a gente está vivenciando, a gente vai ver o quanto acelerou esse consumo de tecnologia no Brasil, assim como foi o 11 de setembro, que foi quando tudo começou a se falar sobre continuidade de negócio, disaster recover, e hoje pra gente isso é uma coisa tradicional no nosso dia a dia, né? Mas esse talvez, eu comecei aqui um pouco com uma visão mais estratégica, mas essas foram as grandes mudanças que a gente viu aí de forma positiva que esses últimos 18 meses trouxeram aqui pro ecossistema de tecnologia no Brasil. Ô, Denis, e você consegue já prever, o IDC consegue prever se essas mudanças que aconteceram aí muito a forceps, né, de forma abrupta, por causa de uma situação ali não esperada por ninguém, e que eu entendo pelo que você está me falando que cabe uma aproximação, acontecer uma aproximação maior entre a tecnologia e as áreas de negócio. Inclusive tem muita discussão se a área de tecnologia ela deveria sair do modelo totalmente centralizado para um modelo um pouco mais descentralizado, né? E a tecnologia, como ela é tão presente no negócio de uma companhia hoje, ela acaba sendo dissolvida e está mais perto do P&L, mais perto do negócio, que aí mistura essa coisa da agilidade, as coisas mais plug and play. Essas mudanças, né? Primeiro, eu queria entender sua visão, se você acha que existe uma tendência apontada por vocês do TI estar um pouco mais dissolvido e mais, vamos dizer assim, diluído na organização, mais próximo do negócio, com algum tipo de comando central, mas mais próximo do negócio, não tão, vamos dizer assim, verticalizado, se você viu ou não se você observa ou não essa tendência, e ao mesmo tempo se essas mudanças que aconteceram agora, se elas vêm para ficar, ou seja, se o que aconteceu com a pandemia é quase que uma quebra de paradigma que daqui para frente não vai voltar mais ao estado anterior e vai continuar assim. Ótima pergunta, Tripoli. Eu acho que não existe uma receita única, né? O que talvez a gente percebeu nesse contexto de pandemia é a evolução dentro das corporações da importância que elas tiveram no consumo de tecnologia. Elas viram isso acontecer. Mas depende muito da maturidade, né? Então, muito se fala que, poxa, quer dizer então que a pandemia acelerou demasiadamente a transformação digital? Sim, acelerou, mas acelerou para as empresas que já tinham alguma maturidade, né? Não é de uma forma extremamente massiva, mas ela foi de forma massiva, as empresas consumiram mais tecnologia num contexto de uma forma geral. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu estou falando. A gente entrevistou uma empresa um CIO de uma empresa, de um varejista de médio porte, e foi ali pelo terceiro trimestre do ano passado, e ele comentou com a gente o seguinte, falou assim, IDC, a gente tinha uma estrutura física de lojas, a gente não dava muita bola para o e-commerce, a gente tinha um e-commerce ali mais para falar que representava menos de 2% das nossas vendas, veio a pandemia, as lojas foram obrigadas a fechar as portas, a gente teve que decidir por uma plataforma muito mais robusta de e-commerce do dia para a noite. Isso foi uma diretriz das áreas de negócios, né? Eu fui muito mais só o decisor da informação. Mas o que isso trouxe, né? Ele foi uma história que eu achei super interessante. Ele falou, a gente infelizmente sofreu e teve que fechar lojas físicas. A gente acabou fechando 2 lojas físicas do nosso hall. Mas a gente fez uma análise que se a gente não tivesse acelerado o investimento no e-commerce, a gente deveria fechar em torno de 10 a 12 lojas, pelo impacto que isso teve na nossa receita. Então isso, um resultado como esse, no top management da empresa,
traz um outro contexto. Fala assim, a tecnologia me salvou, né, dezenas, centenas de pessoas, né, de cargos de trabalho que eu não tive que demitir, de lojas que eu não tive que fechar, uma parcela importante da minha receita. Então essas mudanças de mindset dependem muito da empresa e da maturidade que a empresa tem. O que a gente vê claramente é que durante a pandemia a maturidade cresceu de todos os lados. Quem tinha uma baixa maturidade foi para uma jornada de uma maturidade melhor. Quem tinha uma maturidade já boa começa a falar realmente de transformação digital, de criar novas fontes de receitas, de transformar o business usando tecnologia, e esse é um dos grandes contextos. E aí no ponto da flexibilização, né, que você comentou das estruturas de tecnologia, o que a gente percebe é que existe uma pressão muito forte que essa pandemia trouxe para o executivo de tecnologia de velocidade. As linhas de negócio tiveram implementações muito rápidas nos últimos 12, 18 meses da tecnologia. Então, já aqueles projetos que antigamente existiam de 1 ano e meio de implementação, desenho, 100 quick wins, isso já dificilmente vai acontecer. Então, a velocidade vai ser muito importante. E o que a gente está percebendo uma mudança no mindset do executivo de tecnologia é o que eu tenho skill dentro de casa e eu vou usar isso para suportar a minha linha de negócio, mas se a minha linha de negócio está me pedindo uma coisa que eu não tenho skill, o que antigamente eu ia desenvolver esse skill dentro de casa, gastar um tempo para aprender sobre esse novo workload tecnológico, agora eu já estou indo para um parceiro. Então a gente vem falando muito de uma visão de que os executivos de tecnologia eles estão sendo muito mais orquestradores, né? Então, orquestradores ao ponto de analisar o que eu consigo fazer com a minha equipe interna, o que leque de parceiros eu tenho que rapidamente conseguem me suportar e suportar as minhas linhas de negócio em algumas transformações. E isso é uma mudança de mindset brutal, né? Porque a grande maioria dos executivos de tecnologia do Brasil, se a gente pegar aí 2019, 2018, tinha uma visão muito de feudalista, né? Eu comando o P&L, eu comando todo o orçamento, eu que defino qual é o caminho que a gente vai em cada tecnologia. Então é uma mudança cultural importante que a gente vê acelerando, principalmente nas empresas aí que a gente considera que tem maior maturidade na adoção de tecnologia. Mas voltando à tua pergunta inicial, não tem volta, não tem volta. A gente acha, e esse é o grande copo cheio desse momento que a gente está vivenciando. A gente entende que o patamar de tecnologia das empresas não tem volta, ao ponto de a gente estar sinalizando que esse ano o mercado de TI no Brasil vai crescer em aproximadamente aí 10%, vai estar perto dos double digit. A gente está falando de um PIB aí recente de publicações, né, de 4, 5, alguns bancos falando 6. Então a gente percebe que tecnologia cresce de uma forma muito mais acelerada aqui do que o PIB, e até o Brasil sendo no contexto global puxando essa barra para cima. A nossa média global nesse momento está com um crescimento de em torno de 8%, né, tecnologia crescendo. E Brasil puxando essa barra para cima, crescendo 10%. Então é um novo mundo, Tripoli. Não, isso realmente é fascinante. O que aconteceu nos últimos 18 meses aí realmente foi um divisor de águas, e você vê isso traduzido no número de vagas abertas de tecnologia, crescimento das empresas de tecnologia que tiveram um ano recorde e crescimento até na bolsa dessas empresas tech. O que eu queria te perguntar também, Denis, entender assim, de tudo que a gente está falando aqui, dessas mudanças que aconteceram e foram aceleradas aí com a pandemia, quais são as tecnologias, as plataformas tecnológicas que ganharam mais relevância, né, que permitiram que as empresas conseguissem implementar coisas que antes demoravam, como você mesmo disse, um ano e meio, em semanas, colocar as coisas no ar mais rápido, de uma forma plug and play, com menos esforço. Conta um pouco para a gente, na visão do IDC, quais são essas tecnologias, as plataformas, os ecossistemas, as grandes tecnologias que foram, vamos dizer assim, protagonistas e são protagonistas desse novo TI que a gente está falando. Bacana. Eu acho que tem dois momentos dessa sua pergunta, Tripoli. O ano passado foi um ano, como eu comentei, muito de apagar incêndio. E aí a gente teve uma jornada muito forte, né, olhando para a nuvem, a gente viu muitas coisas relacionadas com segurança, a gente viu até a explosão de vendas aí de endpoints, né, de locação, novas empresas aparecendo para poder permitir o home office, esse momento que a gente está vivenciando, mas justamente foi coisas muito pontuais. O que a gente está vendo agora é que as empresas começam a olhar talvez para 3 grandes segmentos como segmentos de maior investimento aí para os próximos 12 meses. Né? Um deles tem a ver com uma rearquitetura de infraestrutura. Né? Só para a gente poder precisar isso que eu quero comentar,
em torno de 60% a 70% dos workloads tecnológicos ainda rodam em ambientes on-premises, né? E basicamente isso acontece, se a gente puder generalizar, eu não gosto de generalizar muito, mas se a gente puder generalizar para facilitar aqui a comunicação, isso acontece por dois grandes fatores: latência e segurança. Antigamente, pré-pandemia, eu tinha minha equipe trabalhando em uma ou múltiplas localidades. Essas múltiplas localidades eram conectadas por MPLS e basicamente eu ter alguns workloads tecnológicos que atendem a minha equipe de profissionais rodando fisicamente no meu ambiente, eu tenho muito melhor velocidade e latência e eu não preciso ter uma complexidade de segurança, eu analiso muito mais a segurança perimetral. Então, o que aconteceu nesse momento que a gente está vivenciando agora de trabalho híbrido? A IDC já entende que o mercado vai adotar um modelo de trabalho híbrido. Os dois pilares de latência e segurança caem, porque você precisa permitir que a sua aplicação tenha a mesma performance tanto dentro do seu escritório como na casa do seu presidente da praia, que talvez vai estar acessando a aplicação, assim como o contexto de segurança por ser totalmente distribuído. Se a gente somar isso, o contexto da velocidade que a gente está falando das implementações, a gente entende que as empresas vão ter que passar por um momento de rearquitetura tecnológica, de rearquitetura da sua infraestrutura, né? E basicamente essa rearquitetura, cada empresa vai ter o seu desafio. Nuvem é um pilar extremamente importante, né? E o que a gente está vendo é que as empresas estão com esse contexto de tirar muito desses workloads de dentro de casa e jogar para ambientes externos. Teve um caso específico de uma empresa que a gente entrevistou, que era exatamente um contexto de que trabalhava 100% em ambiente on-premises, toda a sua infraestrutura rodava dentro da sua casa e por questões de que eles estão reduzindo espaço físico, porque vão ter um trabalho híbrido, então estão reduzindo o espaço físico, o tamanho de escritório, ele está sendo obrigado a levar todos esses workloads para fora de casa. E a decisão, né, nesse contexto foi para ir diretamente para a nuvem, né? Foi fazer uma migração de 100% on-premises para 100% em nuvem pública, numa janela aí de 3 a 6 meses de jornada. Então esse talvez é uma das grandes jornadas transformacionais que o CIO vai estar envolvido, que é repensar a sua arquitetura de infraestrutura para permitir esse novo cenário de trabalho. Um segundo ponto que está conectado com esse tema é segurança, né? Então a segurança da informação, ela deixa de ser olhada por tipos de workloads, né? Ou por tipos digamos que de acessos, né? Então firewall, VPN, criptografia, e começa a ser olhada por um contexto muito mais amplo, muito mais holístico de ponta a ponta, né? Como que eu gerencio os dados do notebook do meu funcionário que está em casa? Como que eu gerencio agora as aplicações que em teoria vão estar em ambientes híbridos, talvez vai ter uma parte dentro de casa, uma parte na nuvem. Então o contexto segurança ganha muita relevância dentro da agenda dos executivos de tecnologia e também impulsionado pela LGPD, né? A LGPD traz um pouco esse fator aqui para a mesa. E um terceiro ponto, as empresas estão vendo o benefício do uso da informação, do dado. A gente viu claramente, né, muitas empresas nesse momento de pandemia usarem essa tendência de eu analiso mais rapidamente os dados que a minha empresa gera para poder tomar decisões de uma forma mais rápida. Então, esse contexto de permitir que as empresas tomem decisões mais eficientes baseados em dados foi algo que ganhou muita relevância dentro da pandemia. Então, se eu tivesse que falar talvez na agenda do executivo de tecnologia, esses são os 3 principais pilares que ganharam aí relevância e que devem, né, drivar muito dos investimentos aí da agenda do executivo aí para os próximos anos. Mas talvez eu queria terminar aqui essa pergunta falando de uma complexidade que o executivo de tecnologia agora está tendo que aprender. Com toda essa exposição para o top management das empresas, o executivo de tecnologia está tendo uma pressão de ter orçamentos flexíveis, né? E basicamente é um contexto simples. Se a minha empresa está performando bem, eu estou vendendo bem, eu posso gastar mais com tecnologia. Se acontece alguma coisa que nesse mês eu performei mal, ou acontece um momento que nem esse que a gente está vivenciando de pandemia, que eu tenho oscilações, o meu custo de tecnologia também tem que oscilar relacionado com o que eu estou vendendo no mercado. Então, isso é um grande desafio para o executivo de tecnologia, que até então estava acostumado a ter um baseline de orçamento, né?
aprova um orçamento anualizado e invisto dessa forma, agora ele está tendo que aprender a lidar com orçamentos que são flexíveis e incertos. E essa, só para vocês terem uma ideia, 40% dos executivos de médio e grande porte, de empresas de médio e grande porte, nos sinalizam que essa é uma das prioridades dentro da sua agenda desse ano de 2021, ou seja, aprender a lidar com essa dinâmica de orçamentos que são flexíveis. Então você está vendo, o Tripoli é um novo mundo, é uma nova forma de gestão, é uma nova forma de áreas de negócio e tecnologia trabalhar em conjunto em pró aí a cada vez um mercado que vai ser mais flexível e apoiar isso dentro de um ecossistema geral. Não, realmente, acho que é reescrever um manual de como fazer TI, é isso que isso que eu estou ouvindo de você aqui, acho que isso está acontecendo no mercado. E aí nesse momento de reescrever o manual, né, e aí entendendo um pouco esse nova situação de orçamentos flexíveis, de migração para a nuvem, o que você vê, Denis, de quais são, vamos dizer assim, as melhores práticas, né? Então, se a minha empresa quer sair do on-premise, quer ir para a nuvem, quer investir em cloud, o que o IDC enxerga de quais são os 3, 5 principais riscos ou coisas importantes, ou lessons learned desse processo de migração? Ou seja, como é que você vê aí quem está nos assistindo agora que fala assim, me identifiquei, preciso migrar, ter um plano em 2021 forte de migração, preciso ir para a nuvem. O que você acha que faz a diferença aí para minimizar o risco ou para maximizar a chance de sucesso dessa migração para a nuvem? Bacana, ótima pergunta. Eu acho que aqui não tem uma bala de prata, né? Não tem um roteiro, cada empresa tem uma particularidade. Talvez aqui eu vou levar, você pediu 5, eu vou levar 2 pontos importantíssimos que não podem faltar dentro dessa análise. O ponto número 1 tem a ver com entender o meu negócio. Né? Então, assim, a gente fala muito quando a gente fala dessa jornada de infraestrutura, de transformação, você precisa entender para onde o business da sua empresa está indo e qual que é o desafio que a área de tecnologia tem em relação àquilo. Então não existe uma tendência de que a migração é 100%, que tipo de workloads eu migro. Você precisa realmente definir isso em conjunto com as áreas de negócio. Né? Então vai ter empresas que vai definir que novos workloads vão nascer em nuvem, mas os workloads que eu já tenho eu mantenho on-premise. Vai ter empresas como essa que eu acabei de comentar, por uma questão de espaço físico, eu vou fazer o lift and shift de 100%. Vai ter empresas que hoje têm um desafio de competitividade, que talvez a minha aplicação ela não permite uma escalabilidade tão grande como a do meu concorrente, que vai fazer uma transformação daquela aplicação no ambiente de nuvem. Então, a decisão da infraestrutura, ela não tem que ser puramente técnica, ela tem que ser 100% conectada com a necessidade de negócio. Então, acho que essa é uma das primeiras recomendações que a gente faz. O segundo ponto, vai existir um momento dentro dessa jornada que você vai ter que decidir, né, o executivo vai ter que decidir se eu crio essa skill dentro da minha equipe ou se eu dou a mão para um parceiro para me ajudar nessa jornada. A gente vem escutando de alguns executivos, e aí principalmente executivos de médio, grande porte de empresas, de tecnologia, CIOs de empresas de médio, grande porte, que muitas vezes estão fazendo essa terceirização pela primeira vez, estão optando hoje por terceirizar workloads tecnológicos que ele não tem capacidade e não tem conhecimento profundo dentro da sua equipe sobre aquela tecnologia. O que no passado, talvez quando a gente falasse de terceirização, a maioria das terceirizações estavam conectadas com eu vou terceirizar uma solução que a minha equipe domina, porque eu sei o que eu vou pedir, eu sei o quanto custa, eu sei qual é o SLA, eu sei como cobrar o meu fornecedor. Hoje, essa criação desse skill demora muito e é muito caro, né? Assim, os profissionais, como você comentou, né, tem o crescimento de tecnologia, né, e seus profissionais hoje são a preço de ouro. Então você manter e reter profissionais é um desafio muito grande. E com esse contexto, o que a gente está vendo que as empresas estão optando se eu não tenho esse skill hoje dentro de casa, eu vou pegar esse workload, vou selecionar um parceiro e vou junto com esse parceiro criar uma jornada transformacional. Então a gente entende que a gente está vivenciando uma janela
de transformação e de aceleração também do outsourcing, de eu terceirizar parte dessas jornadas, e isso é extremamente importante, né, dentro de uma agenda de um executivo de tecnologia, você ter parceiros onde você confie para fazer jornadas transformacionais de uma forma acelerada. Realmente, nunca foi tão desafiador, mas também nunca foi tão, vamos dizer assim, empolgante trabalhar com esse setor de tecnologia. Acho que eu trabalho com tecnologia direta ou indiretamente há 20 anos e realmente acho que a gente está vendo um momento mágico. Para acabar aqui, Denis, para a gente fechar nosso papo, que está sendo incrível e acho super construtivo para quem está nos assistindo, eu queria te fazer um bate-bola com algumas perguntas rápidas aqui para a gente finalizar. A primeira delas, eu queria te pedir para resumir sua jornada profissional aí numa frase, ou seja, como é que entendendo um pouco mais o Denis profissional, né? Como é que você resumiria a sua jornada numa frase? Poxa, uma frase tipo é difícil, hein? Vamos lá. Talvez eu falaria de adaptabilidade e reinvenção, né? E vou explicar um pouquinho isso. O meu background é totalmente técnico. Eu fiz técnico em eletrônica, sou formado em engenharia da computação, com pós-graduação em engenharia de telecomunicações, então eu comecei minha carreira pela área técnica, atendendo, meu primeiro emprego foi o atendente de helpdesk de um provedor de internet. E depois disso eu passei para a área de desenvolvimento de software, passei para a área de arquitetura de redes, área de infraestrutura. Eu entrei na IDC, antes disso eu participei de um e-commerce na parte de dados, analítico, DW e tudo mais, né, a parte de informação. Na IDC eu entrei como CIO para a América Latina, orquestrando então a agenda aí de tecnologia para a empresa. Fui para uma área de qualidade e há 8 anos lidero a operação aqui da IDC no Brasil. E em todas essas minhas, digamos que meus pulos, a próxima etapa que eu enfrentava eu não conhecia, né? Então a brincadeira que eu faço assim, eu assumi a operação da IDC no Brasil, onde, né, a coisa mais importante de um líder é dar o resultado de última linha, né? Então você tem que ter vendas muito bem atrelado na veia. Eu nunca tinha vendido uma caneta. Então, talvez essa visão de se reinventar e adaptabilidade, para mim, sempre foi um dos pontos que perseguiu aí a minha jornada profissional, sempre com muito foco e muita humildade, né? Eu sempre sabia que eu tinha desafios, né, para assumir aqueles novos postos e eu ia aprendendo aí com quem eu conhecia, com quem me ensinava, de uma forma muito centrada, com bastante foco e sempre com bastante humildade. Então, talvez essas são as duas palavras aí que eu comentaria com você, Tripoli. E o que te encanta na tecnologia? Por que você resolveu trabalhar nessa área? O que te dá energia? Por que tecnologia? Cara, tecnologia para mim, assim, eu sempre, desde criança, eu gostava de desmontar os carrinhos, né? Televisão quebrada, eu ia lá e desmontava. Então sempre me encantou desde moleque, né? E hoje continua me encantando, assim, eu gosto de ter tecnologia na minha vida, smartwatch, smart speaker, videogame, eu jogo videogame com meus filhos, a gente tem aqui em casa tudo que é casa conectada, né? Então lâmpada que muda de cor, que fala, que conecta, então isso é uma parte muito bacana que eu vejo de como tecnologia sempre ajuda você a ter uma vida, né? E aí falando da visão pessoal, mais efetiva, mais organizada, te traz benefícios e o quanto isso realmente para mim me encanta, né? Eu talvez nessa pandemia, eu tenho 2 filhos, um filho de 8 e uma filha de 6, que foram alfabetizados durante a pandemia. E meu filho, né, uma história bacana, meu filho nunca tinha usado um computador. Né? Meu filho sempre televisão, videogame, celular, tablet, mas o computador era o bicho estranho aqui de casa que o papai usava, né, para trabalhar. E com o home office com o homeschooling ele teve que aprender a usar o computador. E é incrível ver como essa geração, hoje ele talvez entende do computador mais do que eu, ele já sabe fazer tudo no computador, né, em questão de um ano. E eu acho que essa beleza, né, uma das coisas que me encanta na tecnologia é isso, né, você pegar uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, que não sabia mexer com o device e hoje, né, entende até o benefício de quando usar cada tipo de device para o que ele busca. Né? Então acho que isso é um dos encantos aí que me traz. E eu não vejo a hora, né, eu espero estar vivo para ver essa geração aqui que está nascendo agora, de 8, 9, 10 anos, ver como que eles vão liderar empresas, né? Ver como que vai ser esse novo contexto, né? Vai ser muito bacana. Realmente, muita coisa vai mudar. Diz que a gente está só no comecinho desse processo, né?
Eu queria te fazer uma última pergunta aqui, que é você falar um pouco da sua rotina. Acho que normalmente as pessoas que estão assistindo aqui têm muita curiosidade, como executivo, como você consegue equilibrar aí tantas tarefas, vida pessoal, vida profissional e organizar a tua agenda. O que você pode contar pra gente da sua rotina? Bacana, Tripoli. Acho que a minha rotina, ela mudou muito depois nesse momento que a gente está vivendo aqui de trabalho remoto, né? Eu não vou para o escritório desde março do ano passado. Para falar que eu não vou, eu fui 2, 3 vezes. Então eu tive que aprender a balancear talvez 3 pilares, né? Família, pessoal e o trabalho. E aí eu tenho rotinas bem detalhadas com isso, né? Para mim é um grande prazer poder almoçar todo dia com a minha família, por exemplo. Para mim esse é um dos grandes benefícios da pandemia. Então eu tenho uma rotina com a minha família de almoçar, de poder levar meus filhos para a escola 2, 3 vezes por semana. Que essa rotina é uma rotina muito séria em relação ao time, né? Então, almoçar tem que ser meio-dia cravado, porque as crianças têm que ir para a escola e assim por diante. Então, essa é uma rotina bem fixa, né? A rotina pessoal, para mim, eu sempre tento manter corpo e mente são e adoro fazer esporte. Então, aí essa rotina flexível, né? Eu tento encaixar durante o dia para poder pedalar um pouco, andar de skate que eu gosto, correr um pouco no parque, né? Então, essa parte do esporte, para mim, é a parte flexível. Eu encaixo ela durante o meu dia. Normalmente eu tento fazer isso de manhã, mas de nada me impede, por exemplo, se um dia uma reunião que eu tinha organizado às 4 da tarde foi cancelada, muitas vezes eu falo, pô, é agora, né? Eu saio correndo, vou para o parque, corro, volto, tomo banho e continuo trabalhando. Então essa flexibilidade da rotina para manter aí a cabeça ativa é uma coisa importante e um dos pontos que eu comecei a fazer na pandemia, acho que muita gente começou, né, a buscar os sonhos que tinha do passado, adoro rock and roll, fui aprender a tocar bateria. Então estou eu e meu filho já há um ano numa jornada de aprender a tocar bateria, que é o que me dá assim a calma, né? E agora quando a gente fala de trabalho, aí é uma rotina bem intensa, né? Uma rotina, né, todos nós de muita call, de muita reuniões pequenas, né, de resolver problemas, mas eu sempre tento focar em 3 grandes pilares da minha agenda, tá? E essas são as prioridades da minha agenda. Primeiro é sempre estar conectado com o meu time. Então eu tenho, de alguma forma, constantemente cafés com o time como um todo, com pequenos grupos. Eu tento sempre falar com o time como um todo. Então tem uma parte da minha agenda que é eu estar, né, fazendo touch points nesse momento difícil com a equipe como um todo da IDC. Tem um segundo ponto que é estar muito próximo dos nossos clientes, né? E eu vou falar clientes junto com o ecossistema como um todo. Talvez a IDC teve que se reinventar nessa pandemia, né? Porque a gente sempre analisava as informações olhando o passado. E agora o passado já não é mais tão válido. Então, durante a pandemia, uma das diretrizes que a gente teve foi conversar. Então, eu nunca tive tantos bate-papos com altos executivos para a gente trocar informação. Isso foi muito rico, né? Então, eu coletava informação de bate-papos com os executivos, dava informação para a gente poder um aprender com o outro. Isso continua sendo parte da minha rotina, né? Uma parte da minha agenda é dedicada a ter interações para a gente trocar aqui experiências de mercado, perspectivas de mercado, com os principais executivos aí dos provedores de tecnologia. Mas basicamente é isso, né? Essa é uma estrutura, uma rotina um pouquinho mais formalizada, mais difícil e mais intensa aí dentro desse momento de pandemia. Denis, queria te agradecer muito pelo teu tempo, por no meio dessa nova rotina que você acabou de contar pra gente, você abrir um espaço na agenda pra gente bater e você dividir aqui com a nossa audiência uma série de learnings e uma série de informações do IDC aí que vão ajudar com certeza quem está nos assistindo aqui a tomar melhores decisões aí nesse mundo desafiador que a gente vive hoje. Muito obrigado aí pela tua participação. Tripoli, obrigado você, obrigado a todos os que estão escutando e obrigado a Nexus aí pelo convite.